Voltamos agora com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, continuando a nossa entrevista, secretário, sobre a infraestrutura. Ela realmente é importante para manter o aluno em sala de aula a partir do momento em que o aluno se sente confortável na escola, acolhido. A evasão, ela diminui? Diminui muito e também tem uma coisa muito importante. O ambiente melhora para o professor, ele também se sente mais confortável, se sente mais motivado. E uma preocupação nossa não é só a questão material em si, do ponto de vista da secretaria. Nós temos uma preocupação muito grande com a subjetividade na aprendizagem e com a subjetividade, por exemplo, do professor em relação à busca da autoestima dele. Então, estamos trabalhando muito, ainda tem muita coisa por fazer, não é? Ainda existem escolas que há ainda uma situação, eu diria, não muito confortável, mas eu tenho a impressão, nós estamos trabalhando para que até a metade do ano que vem, todas as escolas estejam plenamente restauradas e quem vem depois do prefeito Edivaldo, com certeza vai encontrar não vai ter tanto trabalho, um ambiente mais tranquilo para trabalhar. Quantas escolas a rede tem? A rede tem 268 unidades escolares, né, entre escolas polos e anexos. E dessas 268, nós já devemos estar chegando a mais ou menos 170 inteiramente restauradas. Escolas que estavam fechadas, o prefeito, olha, não pode continuar assim. Como era o Alberto Pinheiro, que teve que se fazer muitos anos parado, né? Se fez toda a estrutura daquela escola de uma forma nova. Sim. O Pedro Bertol lá no Jaracati, não é? O Bandeira Tribuzzi, essas escolas que são importantíssimas para a rede. Escolas tradicionais estavam mutiladas. E aí nós fomos pegando o ritmo, não é? E o prefeito tem tido o cuidado de sempre reservar recursos de ordem financeira para dar continuidade ao processo. Então, isso é muito importante, não é? O professor se sente melhor, os meninos muito melhor, porque nosso clima é muito quente, às vezes a fadiga por conta do calor acaba muitas vezes tirando a atenção da criança, que precisa estar mais tranquila, mais saudável no ambiente em que ela está estudando. Sim. Secretário, tem muita gente que não entende a respeito de gestão pública e vem aquela questão da cobrança. É uma pasta que ordena recursos, né? Porém, existe toda uma exigência, existe toda uma burocracia de licitação e não se pode resolver todos os problemas de um dia para a noite. Eu queria que o senhor explicasse como funciona esse mecanismo. É bem interessante, essa pergunta que você fez é importantíssima. A população, de um modo geral, ela entende que é muito simples fazer educação para o povo, para as crianças. Mas não é uma coisa extremamente complexa. Você trabalha com crianças, nós trabalhamos com crianças de 3 aos 14 anos de idade. Então, você tem a faixa pequenininha que precisa de um cuidado todo especial. Que é a base, né? Que é a base. Aí você tem, já lá na frente, mais na frente, para não falar no intermédio, adolescentes. Que tem todo tipo de preocupação, todo tipo de vontade, todo tipo de desejo, não é? Sim. Eles são tem da sociedade. Situação de vulnerabilidade. Às vezes numa situação de vulnerabilidade, então é um trabalho muito duro, muito complexo para o professor, para o coordenador pedagógico e para a rede. E depois, como você falou, muitas vezes se preocupa só com o material. Mas e o rendimento das crianças, o desempenho? Esse é o nosso foco, ficar preocupado com esse estudante que é o principal protagonista da nossa existência e da existência deles e da família, não é? Sim. Você tem, hoje nós temos aí uma população escolar maior do que a população, por exemplo, de um país como Luxemburgo, que tem 80 mil estudantes na educação básica, nós temos quase 90 mil. É muito aluno. É muito aluno. A quantidade de alunos que nós temos na rede São Luís é muito maior do que a população de várias cidades do Maranhão. Então, você vê como tem uma complexidade aí. E as demandas, elas são, assim, sempre feitas no sentido de resolver hoje. Aí você não pode comprar nada no setor público, como você compra para você, que você mete a mão no bolso, se tiver o dinheiro, paga. Não, lá você está submetido a uma regra, a uma regulação.
você tem que fazer a licitação, você tem que conferir o produto quando recebe, você tem que atestar, aí tem que emitir um empenho prévio, porque não pode emitir empenho depois que a compra está feita. Sim. Tem que fazer uma liquidação, aí tem que ir para uma homologação da controladoria, porque nós temos auditorias permanentes dentro, tanto interno como dos outros setores, Tribunal de Contas, etc. Tal. Então, há uma preocupação muito grande em cumprir com essa legislação. E aí, muitas vezes, não sai na hora que a demanda nos pressiona. Mas nós temos tido uma relação muito boa com a comunidade. Que já entende melhor. Que já entende melhor. E eu, por exemplo, abri as portas da secretaria para receber os pais, receber as lideranças comunitárias, para a gente discutir de uma forma mais confortável e democraticamente aquilo que é do interesse deles. Dizendo assim, olha, isso aqui nós podemos agora, isso aqui a gente põe no cabide e faz amanhã. E aí nós vamos estabelecendo um cronograma as prioridades de realizações com a e colocando as prioridades que são mais emergentes, mais urgentes em primeiro lugar. É assim que se trabalha, respeitando aquilo que a regulamentação legal nos impõe. O marco legal da própria educação e o marco legal de se ter que comprar e receber aquilo que é de direito da sociedade. Então, a gente tem que trabalhar para daí um mundo complexo. Trabalhamos com aproximadamente 6.000 professores, mais 3.000 funcionários técnicos e coordenadores, e temos quase 300, mais de 300 não, 268 vezes 2, que são os diretores gerais de escola e os adjuntos. É uma máquina grande. É uma máquina muito grande, não é como São Luís. E agora, recentemente, eu fui a um seminário, esses dias agora, e estava lá o pessoal de Luxemburgo, que é um país pequeno, mas preocupadíssimo com o desempenho dos seus alunos. Então, o mundo inteiro, hoje, debate como melhorar a qualidade do seu aluno, porque já está preocupado não só com o presente, mas o amanhã do futuro profissional dessa gente e a realização. De um modo geral, inclusive das próprias empresas, que vão, por conta da revolução no mundo da informática e da biotecnologia, cada vez exigir mais força de trabalho qualificada. Então, veja que é complexo. Tem um autor muito importante francês, Edgar Morin, que trabalha essa ideia da educação complexa, da complexidade na educação. Eu acho que é um dos que mais esclarece que não é simples alfabetizar uma criança. Complicado. É complicado, mas a gente consegue. E agora nós temos exemplos de professoras, parabenizamos sempre elas, que alfabetizam uma turma inteira de 25, 30 alunos. É fantástico isso. E a gente tenta, a partir de exemplos como esse, tentar propagar essas práticas que são exitosas. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Prazer é meu, voltei à minha casa hoje, que é a universidade. Eu desejo que vocês cresçam cada vez mais, melhorem cada vez mais a televisão da UFMA e quando precisar de mim eu estou às ordens aí, porque eu sou um soldado aqui da casa também. Obrigada. Parabéns a você. Você certamente já folheou as páginas de um livro, pegou um marcador e deixou lá dentro para não se perder na leitura. Mas e o livro em dispositivos digitais? Essa modalidade de leitura tem ganhado novos adeptos e o mercado dos e-books aponta crescente. Um dos embates mais curiosos da atualidade tem a ver com literatura. Livros impressos disputando espaço com o boom dos e-books, os livros digitais. A experiência da leitura se modifica à medida em que mudam as épocas, desde os papiros antigos, passando pelas modernas impressões até chegar aos conhecidos e-books, os livros digitais. Uma coisa é certa, ler sempre exerceu fascínio sobre os amantes de boas histórias. E nesse ringue literário, tem aqueles que se abrem para as novas possibilidades de consumo. Caso da Vanessa, que é professora e admiradora da leitura digital. Como é um material, ele é um recurso que é programado para leitura, então, assim, no sentido de bateria, no sentido de iluminação, é tudo muito mais confortável, né? Então, isso eu posso levar vários livros, 10 livros, 20 livros, enfim, dentro da mochila, dentro da bolsa. Então, isso faz com que o meu nível de leitura acabe
aumentando. E também tem a resistência, que não dá trégua. E a Nara não abre mão do feijão com arroz literário. Para ela, abrir o livro impresso e ler ainda é a melhor opção. Acho que a pessoa que aquele leitor, né, raiz, de passar as páginas, de pegar, colocar o nome, né, e dizer assim, ele é meu, colocar na estante, olhar aqueles filhos ali se multiplicando na estante. Mas uma coisa une as duas personagens dessa matéria: o inquestionável amor pela literatura. Ler é um exercício, é uma viagem que é inquestionável, assim, um prazer que dá, que gera, né? Então, assim, ler é conhecer, é ter outras vidas. Então, sem sombra de dúvidas, a leitura, ela é uma experiência singular. Essa palavra aí, eu acho que não era nem para ser, na minha opinião, ser colocada como embate. Eu acho que realmente é mais um multiplicador, né, de leitores. Eu posso ter me enganado. Talvez não seja um embate, mas um complemento. Independentemente da plataforma, a leitura constrói e modifica. Seja tradicional, seja tecnológico, todos possuem a mesma característica: são leitores apaixonados. A edição de hoje do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail tv.editoriacidade@gmail.com ou ligue para 3272-9100. Obrigada por sua audiência e até amanhã.